meus amigos e minhas amigas, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso programa Causo, Prosa e Poesia. Hoje teremos muita prosa e muito causo, histórias interessantes aqui com a Ada, essa enciclopédia de causo, prosa e poesia. O que nós vamos falar hoje? O que você tem, primeira lembrança sua hoje para esse programa de hoje? Bem, a ideia é o seguinte, o senhor é uma pessoa que nasceu no interior e depois foi para São Paulo, para uma cidade maior, para evidentemente se projetar na vida e depois acabou voltando, porque a gente sempre volta, né? Para um lugar bom a gente sempre volta. Eu sou uma caipira da capital, que nasci... Caipira da capital, essa é boa. Eu sou uma caipira da capital, que nasci nos Cafundós de São Paulo. Na verdade, Cafundós naquele tempo, porque eu nasci nas Perdizes, né? Eu nasci no bairro das Perdizes, e o lugar onde tem a casa... onde tinha a casa de meu avô, que ele alugava para minha mãe, era... hoje dá lugar a parte dela, a Avenida Paulo VI. Pegou parte da casa? O terreno, já não era mais, né? Tá. Foi desapropriado, então. Aquela bailarina, professora de balé, excelente por sinal, a Alina Biernaca, ela fez nos terrenos, que parte era de uma tia da minha mãe, a outra parte era do meu avô. Uhum. Ela fez a academia de balé dela. Ali era realmente se não me engano, a rua chamava-se Caetés. Uhum. Eu não tenho bem certeza, porque vai-se o tempo. Que existe esse nome de rua? Sim. E né, passou-se muito tempo desde o dia em que eu nasci. Passou alguns dias, né? Foi alguns dias. Como diria um cômico muito legal, de quem eu gostava muito, foi transantonte, né? não foi ontem, foi transantonte. E, enfim, aquilo era mato. Como depois, a maior parte da minha vida, menina e adolescente, foi em bairros distantes. Parque Peruche, a Casa Verde Alta chama agora, a Vila Espanhola chamava na ocasião, que ainda está lá, o sobrado que o vovô construiu. Ele construiu, né? Está preservado? Está lá, né? Eu não sei dizer da preservação, porque ele mesmo foi loteando o prédio. Ele separava um quarto, sala e um banheirinho, e alugava para um, sem desmontar o arcabouço todo. Mas era muito ampla a casa, muito bonita. E muitos anos depois dele falecido, os herdeiros, seria minha mãe, meus 2 tios, mais um outro tio, que eu brinco muito, eu chamo ele de meio tio, porque a mãe dele não é a mãe da minha mãe, né? Minha avó já tinha falecido quando meu avô casou-se com uma outra senhora, e tem 2 filhos, né? A Hélida, que é a segunda, a mais nova, e nossa, que eu esqueci o nome do meu meio tio, não pode fazer uma coisa dessa, Lourenço. E enfim, todos os herdeiros. Depois teve assim aquelas batidas de cabeça do meu avô, que botou uma mulher em casa, ela não podia ter filho, eles pegaram 2 crianças em momentos separados, mas mais ou menos 2 anos assim de separação, registraram como se fosse dele e dela, e de qualquer maneira... Espera um pouco. Registrar não é o mesmo que adotar? Não entendo. Não. A adoção, você diz que você está
claro que não são seus filhos. Ah, Você agora, não perde o direito de herança de jeito nenhum. certo. Né? Agora, o que você registra como seu. Nasceu de você e da sua mulher. Né? Tá. Eles registraram Juridicamente, isso, é assim, juridicamente. então. Tá. Então, acabou que eram 3, era minha mãe e meus tios, do casamento com minha avó, eram os dois do segundo casamento, e aqueles 2 meninos do ajuntamento do vovô com a moça, a Dora. Certo. E então ficou um grupo, eram 7, né? E demorou, houve muita questão, porque meus tios não queriam aceitar os filhos tanto os adotados como os que eram dele mesmo, né? E então ficou meio atrapalhado. Mas demorou, né? Foram 20 e tantos anos de briga até que se vendeu tudo, né? E acabou que foi vendida também a casa da potência ali, porque era um terreno enorme, era uma chácara. Quando ele desmanchou, ele ficou só com a casa, que ele ficou morando ali, ele guardou para ele 2 terrenos de 30 por 60. Então, os terrenos bons ainda. E ele vendeu 14 terrenos de 10 por 30. Nossa, bom pedaço. Era bem grande. Em que lugar de São Paulo mesmo? Atualmente é uma Casa Verde Alta, na Vila Espanhola. Nossa, então é um lugar super valorizado. Pois é, agora é maravilha. Sim. Né? Agora não que não fosse valorizado na época, mas o vovô não vendia. Ele falava, se você tem dinheiro, compra mais um. O imóvel é sempre. Então ele comprava, às vezes comprava o terreno limpo e construía, outras vezes e alugava. Outras vezes ele comprava com a casa, reformava e alugava, né? E assim ele foi fazendo daqueles pé de meia de pendurar na lareira, né? O pé de meia dele. Mas é um negócio, quando não tem bom entendimento da família, acaba que não dá certo. Todo o dinheiro que ele fez com separação dele com a minha avó, porque a vovó era doente mental, né? E arranjando mulher para pôr na casa e levando os baques que as mulheres davam nele, essa coisa. Ele acabou dilapidando tudo. Não sou contra, foi ele que fez, por que ele não pode gastar? Certo. Não passou fome até o dia de morrer. Certo. Então, tá. Quando ele morreu, o que sobrou, os filhos aí se engalfinharam, né? Pra herdar. E assim vai. Não, mas só foi sua família que é assim. Não, né? Não tem outras famílias. Eu tenho certeza que não é, eu tenho certeza que não é. Mas enfim, ali ficou a casa, até a última vez que eu vi, ela ficou. Eu não sei se alguém demoliu a casa, fez outra coisa, aproveitou o terreno de outro jeito, porque eu não voltei mais para lá. Eu vou te dizer uma coisa, eu nem sei mais como ir para lá, porque aquilo era tão diferente, e era fim de mundo. Era fim de mundo. Nossa. Uma coisa mais trágica que acontecia ali era casamento quando chovia. Porque a casa do vovô, o conselho que ele dava, nunca compre casa da metade para baixo do morro. Sempre da metade para cima. Porque o dia que tem enchente, a tua casa fica livre. Certo. Então, né? Ele tinha realmente o terreno, passava um riozinho embaixo, mas a casa ele fez na parte mais alta. Então ele tinha irrigação, que era fácil de pegar dali, né? E tinha aí a casa protegida. E então o que ficou ali, a casa, o que ficou ali, eu não sei, como eu disse, não volto, não sei voltar lá. Até poderia, eu tenho um primo que é filho de um dos meus tios, que a gente se conversa muito, e ele
ele mora ainda no alto. É assim, tem a casa do vovô, tem o vale, um baita de um morro, e daí tem a avenida que desce, que vai lá porque era a Vila Espanhola mesmo, mais lá para baixo. Já começava a ser Casa Verde. Essa Vila Espanhola originou da sua família ou não? Não. Ou era um conjunto A Vila Espanhola vem da guerra da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra? Porque a gripe espanhola, 1917, né? Sim. E muito espanhol veio para o Brasil, né? E eles se radicaram ali. E o que tinha muito ali? Limão galego, que eles traziam. Por isso chamava Vila Espanhola. Mas o limão galego é da Espanha? Galícia. Galícia? É da Galícia. Tá vendo? Nosso programa é cultura. É da Galícia. E é cultura mesmo. Realmente. Então, e tanto que na gripe espanhola, onde menos teve casos de gripe, de matar a gente, foi na Vila Espanhola. Nossa, foi na Vila Espanhola, para bem além do bairro da Casa Verde. Enfim, quando chovia, aquilo era tudo terra vermelha, né? Como dizia o italiano, né? Terra rossa. Terra roxa. Que o pessoal fala, não, que é terra roxa. Não, é terra vermelha, que é a terra boa para o café. Né? Exato. Meu avô, um sonho que eu nunca pude fazer, eu digo, ao dia que eu tiver uma casa no interior, porque esse sonho sempre existiu, o dia que eu tiver uma casa no interior, eu vou fazer a cerca viva de pé de café, porque era assim a casa do meu avô. E nós tínhamos café para o ano inteiro. Só daquela Não era cerca, um café de ótima qualidade, mas era um café que se tinha, né? Então ali, a minha infância, assim, uma das lembranças mais gostosas, o vovô tinha uma lata de leite em pó, que o americano mandava tudo para cá, né? Certo. Então era o leite chamava-se Indian. E tinha assim, a foto era uma índia que tinha um pedaço aqui assim, no alto, só uma pena, no alto da cabeça, segurando uma lata de leite Indian. E aquela imagem ia regredindo, né? Então dentro daquela foto tinha outra índia e outra índia, né? E aquela lata, ele fechou, um lado já era fechado, o outro lado ele adaptou uma manivela. E em cima ele cortou como uma portazinha, né, com tramelinha. Então colhia o café, peneirava, às vezes estava meio duro de limpar, a gente não ia assim, esfregando na mão para tirar a casca. Não tinha pilão para socar? Não. Limpava na mão. Ele tinha aquele... descascador. Ele tinha um moedor de café. Então, quando o café ia para aquela latinha, ele já ia seco. Certo. Aí ele punha foguinho embaixo, e a diversão da criançada. E no primeiro momento, a única criança era eu, porque meu irmão era mais velho. E ele já ia para a escola, e saía cedo com a mamãe, tinha semi-internato, né? Quando a mamãe saía do serviço, ele era muito esperto, meu irmão. Com 9 anos de idade, ele ia dali da Alameda Glete, ele ia a pé até o centro, até a Avenida São João, encontrar a mamãe no correio, que ela trabalhava lá. E aí eles tomavam uma condução e iam até a Casa Verde. Da Casa Verde, meu avô ia de charrete buscar eles. Certo. Né? Eu tive uma vida de interior, graças a Deus, mesmo morando na capital, né? Legal. Então, era a única criança, era eu. Aí quando o vovô ia pôr o café para torrar, então ele chamava. Dargisa, você quer ajudar? Quer ajudar aqui? Eu e ela. Então eu ficava
né? Vira. Ele falava, não pode parar de virar, senão ele queima e não tora, não fica igual. Tá? Então, mas era uma diversão, porque eu ficava conversando com meu avô, ele ficava falando, ele falava palavras em italiano para mim, né? E eu ia o pouco de italiano que eu cheguei na adolescência foi com ele, e o resto aprendi com meu padrasto, que também era, na verdade ele era brasileiro, mas ele viveu com a família era italiana, viveu alguns anos lá, e na Itália, 4 ou 5 anos, depois voltaram para o Brasil. Certo. Então era uma vida assim. Agora, aquilo tudo de terra, aí você imagina uma noiva, tinha noiva que tinha que subir no colo, botava a noiva na carriola, na carriola e ia empurrando. Meu pai do né? céu. Ou então, dependendo do morro e do peso da noiva, ia puxando, ia por trás e puxando a carriola, porque senão quando ela chegasse na igreja ela estava cheia de barro no vestido. Né? Então, esse tipo de vida que a gente viveu. Como eu comentei, eu com 10 anos de idade, a minha diversão, que na rua onde eu morava, aí já era Parque Peruche, não tinha calçamento. E barro de tudo. Então a gente, meu Deus do céu, a gente pensa assim, como criança, bichinho porco. A gente corria e depois escorregava na lama e a lama ainda passava pelo meio dos dedos do pé. Ontem eu vi na internet algo assim, as crianças descendo numa ladeira, na lama também. E outra coisa que eles gostavam era a casca do coqueiro, né? A folha, aquela barca da folha do coqueiro. Sim. Que aí eles colocavam lá no alto e vinham escorregando no barro. Era isso, né? Mas era meio. Aí isso chamava-se vida saudável. Não é? Era isso. Eu não, sabe, eu tenho pena da criança de hoje em dia, que só sabe usar o dedão para apertar botão. É muito triste. Mas assim, então eu me considero uma caipira da capital, que viveu na capital e que depois tinha que acabar vindo para o interior, né? Porque eu tive uma vida bem de interior. Até os 9 anos, que foi enquanto a gente, dos 4 até os 9 anos, que foi quando a gente morou com o meu avô. Certo. Depois mudamos para Casa Verde, mas meu ambiente era sempre por ali, né? Mas assim, eu morei sempre longe de grande centro. A nossa vida era essa. Então, agora, então a sua vinda para a Água de São Pedro foi para resgatar esse passado, seria isso? Não sei, talvez para dar sequência. Para dar sequência a um sonho, porque eu sempre sonhei, e eu queria ter conseguido, é que a gente não veio para cá, a gente ficou mais centro ali, porque meu marido nasceu no Jardim São Paulo, cresceu no Jardim São Paulo, e depois foi para Aclimação, quer dizer, ele não foi caipira da capital. Não foi caipira, né? Já foi então, mocinho da cidade. Exato, ele gosta mais da simplicidade com conforto. Certo. Né? Então a gente não foi procurar uma chácara, uma coisa assim. É uma casa, temos bastante terreno, o cachorro se diverte muito. Eu estou agora que está fazendo a reformazinha ali, eu estou projetando a minha hortazinha, né? Até já trouxe de São Paulo, eu trouxe manjericão, salsinha, cebolinha, alecrim. Se quiser muda de hortelã, eu tenho em casa. Sim, trouxe hortelã também. Hortelã é gostoso. Tá. E eu várias vezes já plantei hortelã ali, mas eu não posso ficar cuidando agora, que a coisa vai ficar... Primeira coisa, fizemos um portão, para o cachorro não poder avançar ali. Ele acabou com uma pimenteira minha. Pimenta comari, que é tão difícil. Uma amiga que falou para mim, nossa, gostosa, me manda você me manda uma muda? Eu falei, como é que eu te mando? Que ela mora em Minas Gerais. Falou, você pega a sementinha bem sequinha, põe num envelopinho e manda para mim, que do resto eu cuido.
E eu fiz isso, que bom que eu fiz, né? Eu não plantei essa pimenteira. Um passarinho algum, não sei, sim. trouxe. De repente eu vi uma coisinha crescendo ali e tinha umas frutinhas verdes, pequenininhas assim. Eu falei, mas isso tá me parecendo pimenta. Aí tirei foto e mandei, coloquei no Facebook. Essa minha amiga de Minas, ela falou, é pimenta pomari. Nossa, que eu tenho vários tipos de pimenta plantado, essa eu não consigo pegar, você me manda uma muda? Tudo bem, eu mando. E mandei. Bom, mas foi bem, foi pra frente, eu cuidei, já que estava lá, né? Certo. Eu cuidei. Estava um arbusto enorme, cheia, mas lotada de pimenta, lotada. O seu Wolf entrou ali, ele morde, porque ele é novo ainda, né? Agora já, espero que crie juízo, mas era bem mais novo. Então ele vai lá, ele ia lá, ele bate nas coisas, as coisas balançam, e para ele está respondendo, né? Está provocando. Foi assim que ele aceitou a provocação da minha pimenteira. Acabou, arrasou com a pimenteira. Acabou com a pimenteira. Eu resolvi, assim, eu tenho num vidrinho assim, eu tenho um pouquinho delas no vinagre. E foi o que sobrou. É muito gostoso a pimenta. Aí eu mandei fazer, meu marido mandou fazer ali a cerquinha com o portão, já agora eu posso. Mas só a partir dali, encrencou o ciático, né? Mas eu estou fazendo o tratamento, tudo. Então, eu vou, né? Eu já trouxe, eu fui fazer umas compras no Pastorinho, mas eles estavam com a parte de flores e coisas assim, muito linda. Eu trouxe uma muda de rosas, que eu vou chamar o jardineiro para plantar para mim, porque eu não posso pegar no enxadão, eu tenho um enxadão maravilhoso, mas eu não posso, por causa das minhas costas. Mas eu vou chamar ele para plantar ela para mim. E trouxe todos esses temperinhos, que eu vou colocar, porque já está pegado, já está tudo bonito, e agora não vou plantar direto no chão, vou colocar em floreiras, que fica mais fácil de cuidar, afofar a terra e tudo mais. É gostoso você ter umas plantinhas em casa. É necessário. Então essas coisas de tempero, nossa, é necessário, é muito bom. Mas é assim, a vinda para cá, para mim foi um sonho. Eu gostaria até de poder plantar, mas agora as leis são diferentes, né? Não se pode plantar pé de café em qualquer lugar. Então talvez essa seria, se eu tentasse, seria mais uma frustração. Deixa como está. Compra uma chácara. Não. Compra uma chácara. Por enquanto estamos sem tempo. Viu? Compra uma chácara, faz uma churrasqueira, faz uma piscina, que você vai ter um monte de amigos. Pois é. Então, Adalgisa, deixa eu te falar uma coisa. Ouvindo você falar assim da caipira da capital, me faz lembrar da minha origem caipira também, né? Porque eu vivi esse universo aí de morar em sítio, tudo barro, terra vermelha. Morei na região do Paraná, terra roxa. Meu pai do céu. Lá eu morei no Paraná a primeira vez, lá na região de Maringá, dos 5 anos e meio até os 8 anos e meio. Morei 3 anos lá. Terra roxa, aquele grudava no pé que... Nossa Senhora! E na porta das casas tinha ou um ferro ou um enxada velho, os caras adaptavam ali pra gente rapar o pé para entrar para dentro de casa. Por isso que chamava a pessoa de rapa-pé, né? Então, isso aí, a gente quando era criança e que chovia, a gente andava nas poças d'água sempre, ficava tudo roxo, até roxo o pé dele. A mãe ficava tiririca quando a gente fazia isso, mas era divertido. E outra coisa que eu lembro bem, quando nas primeiras pescarias, lá em Maringá, a primeira fazenda que nós moramos, era assim no fundo de uma represa, que tinha a colônia, né? E tinha o ladrão da represa, o lugar que dava vazão, que era para baixo da represa. Então, quando chovia, meu pai falava, dá uma olhadinha lá, ver se a água já está suja para nós pegar bagrinho. Mas era pertinho mesmo, eu descia da casa assim, né?
descia para baixo, que tinha... Nunca desça para cima. Não, Sempre é complicado. desça para baixo. Então descia assim, para a beira do corguinho e verificava se a água já estava suja. Mas sujava rapidinho, porque era tudo terra em roda, então vinha... Mexe com o fundo, vem. E aí a gente ia pescar bagrinho, no fundo de casa praticamente. Era muito gostoso aquilo. Outra coisa também que eu me lembro desse tempo das chuvas massapé, é que quando chovia, que era época de colheita, a gente ia chacoalhar café. Aqueles cafezal carregado. Então todo o café que estava maduro e seco, a gente chacoalhava com bambu assim, derrubava tudo. Que eu nasci e me criei em meio de cafezais. Eu ajudei e vi plantar café, cuidei de café, só não tomo café. Mas eu vivi no meio dos cafezais. Então a gente chacoalhava café, né? Eu quando pequeno não, mas depois mais tarde eu chacoalhei. Mas nessa época lá que nós morávamos ali perto de Maringá, eram uns cafés frondosos, né? Daquelas árvores de café, e dava muito café. Aí, meio que embaixo de chuva, meu pai colocava um saco na costa, um plástico, e ia ele, meus tios e os outros empregados chacoalhar café. Então também outra experiência, né? Aproveitando a chuva. Brincadeira de criança, pescaria e chacoalhar café. Também nós temos esse algo em comum. Só que eu bem no interior mesmo, lá no Paraná, nos anos 60 isso. Já faz uns par de dias. Porque eu sou, na minha época, assim, nós fomos para casa do vovô, porque foi pela separação dos meus pais, né? Nós fomos para casa do vovô, 44, Nossa. Uns diazinhos a mais, né? 44, eu ia completar 4 anos, e fui completar os 4 anos na casa do vovô. Daqui eu fui muito brava, porque meu irmão era de setembro, dia 3 de setembro. E a mamãe fez um bolinho para ele, vieram os padrinhos. Meu avô era meu avô, a minha avó era madrinha do meu irmão, do Alexis. E o padrinho, vieram algumas, 15, 20 pessoas para comemorar o aniversário do Alex. Ele fez 9 anos, ele era 5 anos mais velho que eu. E eu faria os 4 anos uns dias depois, só que já a situação estava muito tensa e para nós filhos não presenciarmos mal-estar entre nossos pais, minha mãe era uma pessoa muito inteligente, ela nos levou, na verdade ela nos mandou para a casa do meu avô. Eu fui com meu irmão. Ela saiu para trabalhar e já deixou a minha trouxinha pronta. Nossa. E assim, e meu irmão e eu fomos aonde a gente morava, não sei se ainda chamava Vila Bandeirantes. É um desvio. E o nome da rua era Maria Aparecida, também não sei se ainda chama. Então dali nós descemos uns 2 ou 3 morros, descemos e subimos para chegar na casa do vovô. E eu fui reclamando o caminho todo, porque eu queria a festa de aniversário em casa. Depois lá na casa do vovô nem teve nada. Minha mamãe fez um bolinho, e entre nós ficou e coisa. Mas eu não aceitava, né? Porque eu não entendia que estavam se separando. E meu irmão, coitado, com 9 anos, ia explicando para mim. Que o papai e a mamãe, eles estão nervosos, o papai está nervoso, não sei. Então, a gente vai lá para a casa da vovó, para eles ficarem sossegados, poderem conversar, se entender, depois a gente volta. Eu nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Né? Eles separaram de vez mesmo? Não, eles estavam se separando. Né? Eles estavam se separando, a coisa estava muito feia. E então, não dava para reatar, não tinha condição. Mas essa é uma outra história, né?
Isso é uma outra história. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Você lembra do primeiro bolo de aniversário que você ganhou? Eu me lembro não foi o primeiro bolo, mas foi Um que marcou. um que marcou quando a gente mudou da casa do vovô para nossa casebre, né? Não, a minha mãe nunca teve vergonha, né, de dizer e de afirmar. Ela era professora de primeiro grau, muito bem preparada. Tem muito doutor que não tinha o preparo que um professor tinha há 100 e poucos anos. Certo. Né? E primeiro, ela tinha a casa dela, não deu certo, separou. Meu pai ficou com a casa e com a amante e os filhos lá dentro, né? Mas tudo coisa de traição, mas né, já foi, Deus é que sabe. Vira, pai. Né? Deus é que sabe. Virar. Né? Depois fomos para a casa do meu avô, até por uma questão de respeito. Mamãe tinha 35 anos, era uma mulher bonita, muito bem posta, não tinha vaidade, porque ela se achava feia. Mas não era, não, ela era uma bela mulher. E o que aconteceu? Meu avô teve uma porção de amigos, todo mundo. Ia no ponto do ônibus, quando via a mamãe saindo para ir trabalhar, acompanhava. Oh, bom dia, dona Aurora, tudo bem? E ainda, uma beleza. Alguns começaram a se engraçar. E ela falou para o meu avô. E meu avô escorraçou uma porção deles. E então ficamos, aqueles primeiros quase 5 anos ficamos ali. Depois a mamãe arranjou um namorado, porque é da vida, né? Certo. E ela falou, não posso levar essa pessoa para a casa do vovô, não dá certo, não é justo. E sempre conversando com a gente, meu irmão e eu estávamos sempre sabendo da vida dela. Certo. A mamãe nunca escondeu nada da gente. Jogo aberto. Jogo aberto. E então mudamos para a Casa Verde mesmo, Rua Jaboatão. Já era Jaboatão? Não, era uma travessa, Rua Paiva. Era Pávia. A memória tá boa. Para passado, a memória tá boa. Certo. Rua Pávia, ela era uma travessinha da Rua Jaboatão que descia da Avenida Casa Verde. E ali eu fiz os 9 anos. Certo. Não foi logo, foi um pouco de tempo depois. Quando eu fiz 9 anos, eu já estava no Clube Papai Noel. Minto, 10 anos. Eu já estava cantando no Clube Papai Noel. Certo. E já havia a Gurilândia, que era o Clube Papai Noel da televisão. Certo. Eu fui das primeiras pessoas a participar de programa de televisão. Pitoca, de 10 anos. Então você nasceu com a televisão? Eu nasci. Na verdade, a televisão nasceu comigo. Nasceu com você. Enfim, em 1950 que foi inaugurada, né? Certo. Fevereiro de 50. E em novembro de 50 eu fiz 10 anos. Certo. E eu já estava no Clube Papai Noel. Então tinha os aniversários, o programa era no domingo, e tinha os aniversários das crianças. E a mamãe mandou fazer um rocambole lindo. Ela mandou fazer 2. Um nós comemoramos em casa, com as minhas amiguinhas da vizinhança e coisa, e o outro foi comemorado na televisão. Nossa. Mas era uma coisa linda, era um tronco. Né? Um aniversário de gala. Foi um aniversário duplo, de comemoração dupla, e realmente muito lindo, e desse eu não esqueci nunca. Mas outras comemorações eu não lembro, porque eu não me envolvia muito. Quando eu via, a coisa já estava feita, eu já tinham preparado a festa para mim, e estava feito, né? A minha mãe sempre ela lembrava, meu pai também, dos nossos aniversários. Sempre fazia alguma coisinha, desde que eu me conheço por gente. Mas o aniversário, eu já citei isso várias vezes, porque ficou marcado para mim mesmo. Foi o de 11 anos, quando eu fiz 11 anos. Eu fui brincar com os colegas, né? Era o dia da Imaculada Conceição, né?
eu faço aniversário nesse dia. E na fazenda que a gente morava, era dia santo, então não se trabalhava. Sim, durante muito tempo foi Era dia santo. Aí o que aconteceu? Meu pai não foi trabalhar, os colonos não foram trabalhar, e meu pai foi pescar. Nesse dia eu não acompanhei meu pai, fui brincar com as crianças, com os meninos. Aí brincamos o dia inteiro. Quando foi de tarde nós voltamos para casa, assim, tipo umas 3 horas, mas brincamos de cedo até tipo 3 horas da tarde. Aí eu vim com os coleguinhas e a hora que eles iam passando em frente de casa, a minha mãe falou: vocês querem vir aqui? Hoje é aniversário do Bastião. Para quem não sabe, meu nome é José Sebastião, né? É José Luz, é um pseudônimo, meu nome de registro é José Sebastião. E o Bastião está fazendo aniversário hoje, eu fiz uma coisa para vocês, para quem gostar. Cheguei lá na cozinha, minha mãe tinha feito uma polenta. Ai, que delícia! Uma polenta ficou quase 1 metro de diâmetro, polenta doce. Ó, polenta doce, tá bom, filho? Falei, nossa, mãe, mas tá gostoso demais, tá bom demais. Aí ela pegou e cortou aqueles pedaços de polenta e pôs no prato de cada um dos coleguinhas, nós comemos. Foi uma festa e tanto. Nunca me esqueci daquela polenta doce que minha mãe fez nos meus 11 anos de idade. Olha que então foi uma coisa que marcou mesmo, marcou um aniversário típico da roça, de uma criança que brincou com os colegas e depois, quando voltou da brincadeira, teve a polenta doce para comemorar o aniversário. Nunca me esqueci daquele aniversário. E a gente morava numa casa bem simples, uma casa de madeira também. Era uma casa que tinha até um certo conforto, mas era de chão batido, né? E de madeira, de tábuas e coberta de telha francesa, né? Mas ali eu comemorei um aniversário com polenta doce. Olha que delícia, que maravilha. Então, eu lembro que no programa com a Giane, né? Vocês falaram bastante de fantasma. Eu não tenho história de fantasma. Certo. Mas eu já tinha medo de fantasma desde os 6 anos de idade. Certo. Então, eu tenho a história do cabrito, da minha crisma. Cabrito da sua crisma? O cabrito da crisma. Conta ela pra mim. E quando foi para eu ser crismada, meu avô, já estávamos na casa do vovô, eu fui crismada com 6 anos de idade, e naquele tempo podia, né? Sim. Agora tem que crescer, tem que escolher. Escolher aos 14 anos. Eu fui crismada com 6 anos, mais ou menos. E o vovô matou um cabrito, né? Então... Naquela época não podia matar cabrito. Hoje mesmo que não possa, eu te garanto que tem quem mata. Enfim, aqui vai. O cabrito da crisma. Quando eu era pequena, não era preciso esperar o jovem crescer para ser crismado por alguém de sua própria escolha. Eu fui crismada aos 6 anos e minha madrinha era irmã da madrinha de batismo. Ambas eram amigas da mamãe desde meninas. Mas o ponto é outro, a história do cabrito. Na semana da crisma, precisamente 2 dias antes, vovô matou um cabrito para a festança. Vovó limpou o bicho, temperou e deixou em vinhadários para assar no domingo. Aquele tempero todo foi colocado numa bacia grande de alumínio e dentro dela o cabrito, coberto por um pano de pratos. Mas o cabrito era grande para o tamanho da bacia e suas pernas ou sua cabeça, limpa e sem olhos, ficava de fora. Aquilo me apavorava. Cada vez que eu tinha que passar pela cozinha, eu punha as 2 mãos em frente dos olhos para não ver o cabrito, mas sempre dava uma separadinha entre os dedos para ver se ele ainda estava lá. E ele estava. De noite não queria ir dormir enquanto a minha mãe não subia, porque achava que o cabrito iria me assombrar. E de dia não conseguia passar perto do cabrito sem tampar os olhos e olhar por entre os dedos. Foram 2 dias de suspense e terror. No domingo, eu estava no firme propósito de não comer o cabrito, por medo que a alma do cabrito viesse me puxar as pernas enquanto eu dormia.
Mas quando o assado veio cheiroso para o centro enorme da mesa da sala, não resisti. Comeu o cabrito? Oh! Comi pra valer. Meu Deus do céu. E aliás, a carne de cabrito é muito boa, né? Diz que não, é muito gostosa. Não foi muito frequente. Me lembro que a gente comeu cabrito na Espanha, que nós fomos, por ocasião do casamento do meu cunhado, nós éramos os únicos parentes que poderíamos ir lá, né? Certo. Só tinha parente da noiva. E nós fomos, eles casam no 14 de junho, nós fomos no dia 4 de junho a gente chegou lá. E então aproveitamos o tempo para passear, fomos viajar. Quando o Kennedy podia ir com a gente, ele ia, quando não, que ele tinha vários compromissos a cumprir, ele explicava pra gente como é que ia. Meu marido se largou um mapa na mão dele, pode esquecer, porque aquilo sabe ver mapa, que é uma maravilha. Então, explicava como é que ia, qual era a estação de trem que ia, que virava, ele adora trem. Então fomos para vários lugares, eu não me lembro para que lugar que a gente foi, e que era cabrito, o prato especial, mas podia pegar outras coisas se quisessem. O tempero deles é muito forte. E meu marido não tem um estômago bom, a parte digestiva dele não é muito boa, mas ele insistiu em querer comer o cabrito, foi uma perna de cabrito para os dois. Nem aguentamos, é lógico. Estava muito bom, mas ele ficou tão mal que no dia seguinte eu tive que ir para Toledo sozinha. Meu pai do céu. E o meu cunhado todo preocupado. Mas Ada, você vai sozinha? Não se preocupe, me dá o roteiro que eu chego lá. E fui, peguei a estação, o trem na estaçãozinha que ele morava no subúrbio também, fui até Madrid, fui até Atocha, que é a estação principal de lá, ali peguei o trenzinho trenzão, né? Para Toledo, e eu tinha que ir a Toledo, eu não podia deixar de ir a Toledo. Toledo foi o berço del Greco, que é o meu pintor favorito. E não pude conhecer a casa de El Greco, porque estava tudo em reforma. Quando a gente vai para um lugar fora de temporada, é um problema, porque eles aproveitam para reformar, para consertar, coisas. Então, muita gente perde, né? E depois eu estava preocupada de deixá-los preocupados, né? Porque não era ainda a era do celular com facilidade, foi em 96. E eu me lembro que o primeiro celular que eu tive foi em 98, ou por aí. Você teve um tijolão? Não é, ele é aquele de abrir. De abrir. Eu tive mas tijolão. É grande, o aberto ele fica desse tamanho. Primeiro eu tive um tijolão. O aberto ele fica desse tamanho. E tanto que meu filho falou, mãe, qual é o seu celular, que marca é? Eu bati uma foto, né, mandei para ele. É aquele qualquer um, é o Qualcomm. É o qualquer um. Pois é. Então, você falando aí de cabrito assado, me veio na lembrança aqui, e de padrinho de crisma também. Meus padrinhos de crisma foram a Mariquinha e o Eduardo. O padrinho Eduardo e a Mariquinha, né? Eles foram meus padrinhos de crisma. E nessa época, as famílias às vezes se reuniam também para fazer festinhas, né? Hoje as famílias se reúnem, outras nem tanto, mas naquela época se reuniam também para fazer as comemorações de Natal, de Ano Novo, da Páscoa, né? Era diferente do que era hoje. Então matava-se algum animal e assava aquele animal. E nós morávamos na fazenda Uruitê. Eu me lembro que uma vez, no Natal, meu pai matou um cabrito, minha mãe preparou esse cabrito
e assou no forno a lenha, sabe aquele forno a lenha bem ajeitadinho que meu pai tinha feito para ela, no fundo da casa. E aí meus padrinhos de crisma foram até a nossa casa naquele Natal e comeram também cabrito assado no forno a lenha, só que não tinha cerveja. Naquela época o máximo que tinha era um aguardente e um guaranazinho daqueles de garrafa de vidro. Né? E foi muito legal. Esse aí eu tinha, não tinha nem 5 anos, mas me lembro dessa passagem do cabrito assado. E nós morávamos vizinhos de um pessoal que era fazia folia de reis, que tinha um folião, né? Eles tinham a companhia de reis. Esse pessoal era bem divertido também. Então ali, junto com aquele pessoal também, nas festas do Reis, que era em janeiro, que tinha no dia 6, tinha um encerramento, e tinha as festas também, ali se tinha cabrito assado, leitoa assado, frango assado, peru assado, era muita fartura. Já foi numa festa de Reis? Não. Aconteciam várias, porque, como eu digo, eu sempre morei em bairro distante. Certo. E a gente via assim, a gente via passar, a folia de reis. Certo. Mas não ia, não era convidado nem nada, né? Aqui, então, eu separei aí uma história de papagaio. E não é maliciosa. Vai lá. Então aqui, né? Quer café, mulata? Esse é o nome da historinha. Certo. Não tem nada de racismo, calma. Mulata era um papagaio, ou uma papagaia, não sei. Vovô nunca soube como provar o sexo do bicho. Um dia apareceu lá pela casa do vovô, batendo as asas tortas que seu dono anterior não soube amparar. Vovô, que adorava papagaios, logo arranjou um poleirinho para ele na cozinha. Mas não pôs corrente nem elo na patinha dele. Vovô não aprovava pássaros em gaiola, nem presos a correntes ou pulseirinhas. Simplesmente cortava as pontas de uma das asas do bicho, e ele não podia voar por falta de equilíbrio, mas ficava dando seus passinhos no poleiro e resmungando. Comia toneladas de sementes de girassol, bicava maçãs, adorava enfiar o bico inteiro em metades de laranja, mas a sua primeira refeição tinha que ser café com leite e pedaços de pão molhados na mistura. E era vovô quem servia, claro. E foi o próprio papagaio que nos ensinou seu nome. Foi chegando de mansinho e repetindo: quer café, mulata? E vovô se divertia repetindo a pergunta. Todas as manhãs lá estava o vovô com a canequinha de alumínio da mulata, cheio de papinha de café com leite e pão. Mal mulata ouvia, voava para o seu ombro com a pergunta de sempre: quer café, mulata? Um belo dia, assim como tinha aparecido, mulata sumiu. Vovô, aborrecido por ter se esquecido de aparar as asas da mulata, procurou por todo lado. Saía de manhã para a vila a comprar pão e ia olhando para as pessoas e chamando: mulata, mulata, aqui, mulata, quer café? Mulata, mas nada. Mulata não aparecia nem respondia ao chamado. Devem ter se passado uns 3 meses. Uma madrugada, lá pelas 4h30, 5 horas, vovô estava a caminho da vila para sua compra matinal, quando viu, lá na ponta do morro, um homem subindo levando um papagaio ao ombro. Logo pensou: vou perguntar a ele se por acaso a mulata não apareceu lá pela sua casa. O homem já estava perto e quando o vovô abriu a boca para perguntar, o papagaio voou do ombro do homem para o dele e disse: quer café, mulata? Mulata! Foi assim que o mulata voltou para casa e nunca mais fugiu. Isso é incrível. Os passarinhos realmente são marcantes na nossa vida, né? Eles, o papagaio e outros passarinhos também, que você não prende eles, que eles convivem ali, são incríveis. Pombal. Vovô tinha um pombal, ele fez no alto de um pilar, uma coisa, ele fez um pombalzinho com várias casinhas. E na frente
Tem aquele de cavadinho e ele colocava pão, coisa naquele. Vovô era muito engenhoso. Ele descia as coisas, ele descia aquilo, colocava o pãozinho, colocava a quirera, aquelas coisas que o passarinho gostava, depois subia de novo e ficava ali do lado. Ele tinha pombos, vários pombos, e um deles era branco, branquinho, aquele era macho. E tinha a pombinha, que era a predileta dele. E estavam sempre juntos, um dia o pombo sumiu. E a pomba morreu de tristeza, porque não aceitou outro macho. Que coisa triste, que história triste. Você falando do papagaio, eu lembrei do papagaio da tia Sum. Eles tinham... ele era livre também. Tinha o puleiro dele, assim na varanda da cozinha. Ele tinha a sala, né? Depois da sala tinha a cozinha, uma cozinhona grande, onde tinha mesa, onde ela fazia queijo, né? Preparava os queijos ali, depois tinha a tábua de colocar os queijos, né? E perto dessa mesa tinha um puleiro do louro. E o louro fazia o seguinte: de manhã ele acordava todo mundo. Ele chamava Antônio, que era meu tio, né? Levanta, Antônio. Maria, já acordou, Maria? Ele aprendeu a falar essas coisas assim. A de Olinda, ele não falava de Olinda, né? Diola. E aquele papagaio era uma graça também. A gente ia lá passear, aí dava as coisas para ele comer, ele só comia aquilo que a minha tia dava. Se você desse uma coisa diferente, ele não comia. Era um papagaio que se preservava contra coisas, né? Porque tem animal que ele come qualquer coisa. Mas aquele papagaio, ele tinha a percepção de comer só aquilo que o dono dele oferecia para ele. Como diz o outro, aqui eu cuido de mim e me respeita, porque eu não vou comer qualquer coisa, né? Mas aquele papagaio também foi um papagaio que marcou a minha vida também. Ali eu tinha o quê? 14, 15, 16 anos. Ele viveu bastante tempo com a gente, aquele papagaio. Era um papagaio e tanto. Agora, na questão dos pombos aí, eu lembro do meu cunhado, já falecido, ele ganhou um casal de pombos lá no interior, lá nesse lugar que tinha um papagaio também, né? Só que era num outro sítio. Tinha uma subidinha, uma descida de morro, não morro que nem tem aqui, né? Morro menos morro, a gente descia do outro lado, aí subindo lá tinha o sítio onde morava o meu sogro e os filhos. E meu cunhado ganhou um casal de pombo, aí ele fez a casinha, né? Aquela casinha separadinha assim, para o casal de pombo viver. Aí esse casal de pombo chocou, teve vários pombinhos. Na primeira choca já teve alguns pombinhos. Aí ele deixou. Mas depois, menina, empraguejou de pombo. Ele foi fazendo casinha de pombo para tudo quanto é lugar, não tinha mais como fazer casa, de tanto pombo que apareceu. Porque eles proliferam, né? Eles criam muito. E a história de pombo do meu cunhado foi essa que... Aí o pessoal falou, pode comer pombo. Pombo assado, pombo frito. Ai, que horror, coitado. Porque virou uma praga de pombo mesmo, lá no sítio, lá em Santa Elisa, no município de Moarama. Foi grande a produção de pombo, o criame de pombo do meu cunhado. E você tem alguma música para cantar para nós hoje? A minha mãe vinha da cozinha e falava, desliga o telefone. Porque eu ficava falando muito tempo e era o único, né? Precisasse que alguém ligar para casa, estava ocupado. E o meu sogro do outro lado começava a cantarolar. E ele cantava essa música assim, olha. Como é dolce qualche volta conversare, cuore a cuore per telefono con te. E al segreto di quel filo confidare, quel che a voce
sempre facile non è, dolce filo misterioso, malizioso legame d'amor che ci unisse di lontano, è una mano che vince due cuori. Io tremo se mi porta la tua voce, poi chiudo gli occhi e come in sogno vedo te. Dolce filo misterioso, malizioso legame d'amor. É isso. Parabéns. Obrigada. Olha, eu não sei porquê, mas a música italiana me deixa apaixonado. Mas bom, como eu gosto. Eu gosto de italiana. música, né? Eu gosto da boa música, mas talvez seja por causa da minha agora eu liguei o botãozinho, me fez lembrar de outra que não é italiana, é portuguesa. A minha sogra adorava quando eu cantava. Vai lá. Que no violão eu rachava assim, né? Então é assim, é Namorico da Ribeira. Por lá na ribeira que está nascendo um amor entre a Rita que é peixeira e o Chico que é pescador. Sabem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico, só a mãe dela é que não consente no namorico. Quando ele olha pra ela, ela sorri descarada. Porém, o Chico acautela, não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela, quando calha de ver que o Chico se abeira por dar-la aquela palha, faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha e da forma mais diversa, 2 caixotes de sardinha dão 2 dedos de conversa e dizem de boca cheia que depois de tanta fita o Chico de volta e meia prega 2 beijos à Rita. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém, o Chico acautela, não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela, quando calha de ver que o Chico se abeira por dar cá aquela palha, faz tremer toda a ribeira. É isso. A música portuguesa também é sempre contagiante também. Sim. Demais. Bem contagiante. Demais. Também gosto da música portuguesa. Teve cantores portugueses que fizeram sucesso aqui no Brasil. Né? E tem brasileiro que faz sucesso lá em Portugal também. São irmãos, né? Tem um fado, né? Sim. Um fado brasileiro. Do Vinícius de Moraes, né? Que chama Saudade de Brasil em Portugal. Lindíssimo. Ele gravou num bate-boca que eles tiveram lá, uma festa. Parece-me que Vinícius estava vindo de Portugal para o Brasil, numa temporada que teve lá. Então eles se reuniram e estava lá a Cidade Meireles, poetas, poetisas. Tá? E foi uma noitada que depois virou um CD. Né? E o Vinícius apresentou ali o fado, que ele falou que ele teve a pretensão de compor um fado, sendo brasileiro, compor um fado português. Né? Muito bonito, mas esse eu não sei ele decora, sei um pedacinho assim.
O sal das minhas lágrimas de dor formou um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Mas eu não lembro, não. Eu tenho lá. Não, mas só uma página assim já é. Muito já lindo. É É muito lindo. É gratificante. É muito lindo. Bom, Dalvisa. É sim. Nós estamos conversando já 1 hora. Olha que beleza, maravilha. De vez em quando olho aqui para controlar o tempo, né? Certo. Nós estamos conversando há 1 hora. Eu agradeço pela sua vinda aqui. Eu que agradeço pela recepção. Fique à vontade para dar um tchauzinho pro pessoal e dizer que logo tem mais. Ah, sim. Olha, sempre que o seu Zé Luz que me quiser, é só falar. Venha que eu estou disposta e disponível. E agradeço a todos pela atenção que dispensam a gente e até mais, até logo mais. Gente, muito obrigado por vocês terem estado com a gente, você que vai ver esse vídeo depois. Nós agradecemos a sua audiência e compartilhe com as pessoas. São coisas que a gente leva dessa vida, são as boas coisas, as boas lembranças. Elas marcam como uma polenta doce no meu aniversário de 11 anos. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus.